Então, nessa ação penal 503-65-28-23, depoimento do senhor Dalmei Fernando Verlang, ou Werlang? Verlang. Senhor Dalmei, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Positivo, certo. Excelência, uma questão de ordem. Só daí, doutor, então no microfone, por gentileza. Excelência, uma questão de ordem. O depoente, em declarações prestadas perante a CPI, mencionou expressamente no contexto de sua deposição a doutora Érica, ilustre delegada de Polícia Federal, que integra, salvo engano, a Força Tarefa. Então, a defesa ponderaria a Vossa Excelência se não seria o caso de indagar a testemunha, se ela se sentiria confortável e sem constrangimento em prestar o seu depoimento na presença da doutora Érica, que se encontra neste ambiente. Ah, a delegada está aqui, a delegada Érica? Ah, sim. Tá. Como os delegados do caso podem eventualmente, não foram rolados como testemunhas, mas podem eventualmente ser ouvidos no futuro como testemunhas, eu vou pedir a gentileza de se retirarem, certo? Muito obrigado, senhor. Quem mais tem de delegado aí? Eu peço a gentileza, se puderem, tá? Depois o processo vai ficar disponível. A assistente de acusação tem perguntas? Tem perguntas. Alguns esclarecimentos do juiz aqui para ver se eu entendi. O senhor instalou, o senhor Alberto Seff foi preso 17/3/2014. Foi então por volta dessa época que o senhor instalou essa escuta? Exatamente. Eu não sei garantir se foi na manhã do dia 17 ou foi no dia anterior. Para coletar os áudios, o senhor tinha que ir novamente na cela ou isso era eletrônico? Não havia necessidade. O dispositivo, eu até acho que mencionei, até tornou-se meio público isso, é um dispositivo digital, criptografado, e ele manda o sinal remoto que é gravado nesse DVR, né? O DVR, ali eu usei só a questão do áudio, né? E gravava esse material e era preservado naquele dispositivo e baixado para um... E o senhor mencionou há pouco que a cada 24 ou 48 horas o senhor gravava um DVD com os áudios e repassava aos seus superiores, é isso? Era um pendrive mesmo que eu passava para os superiores que haviam solicitado. Cada 24 horas e 48 horas? Entre 24 e 48 dependia, porque muitas vezes, como a operação estava num momento de muita atividade, era comum eu não achar nem o delegado Márcio, nem a delegada Érica. Uhum. Então, às vezes, aquilo eu mantinha ele e depois que podia, passava para eles. Quando foi essa sua missão em Belo Horizonte? Ele foi preso em 17 de março de 2014. De março, tá, exato. Então, acho que foi em torno do dia 30 de março, final do mês de março, início de abril. 30 de março. Março, abril, em torno disso aí. E quando que o senhor descobriu que a escuta não estava operacional? Quando eu retornei, na verdade foi depois de já ter sido comunicada se tratava de um equipamento nosso, que daí eu acho que eu fui testar, ouvi e não tinha áudio nenhum, né? E que daí veio a relação que eu fiz é que eu já tinha sido retirado, né? Isso foi antes ou depois do senhor Alberto Seff e os advogados dele levantarem a questão e irem ao jornal? Deixa me ver se... Eu acho que acho que foi depois, não me recordo. Foi um período que eu estava muita atividade fora. Tinha várias situações, eu não me recordo exatamente quando foi. O advogado, o senhor Alberto Seff, disse aqui há pouco que entre a descoberta da escuta e levar esse material à perícia, foi quase 10 dias ou uma semana e não foi percebido que não tinha áudio nesse período? Conforme eu falei, depois, quando eu fui para Belo Horizonte, um pouquinho antes,
o delegado Márcio falou, não precisa mais me levar esse material. Apenas o dispositivo continuou ali operando. Mas então eles pararam de funcionar, a escuta ambiental? Eles não tinham mais interesse no material, o delegado Márcio, né? Então daí o senhor parou de fazer a gravação? Não, daí eu viajei, mas daí eu acho que continuou, o dispositivo continuou gravando, mas sem levar até eles. Ficou assim gravando, simplesmente. E talvez nessa... Quando que o senhor foi mesmo para Belo Horizonte? Final de mês de março? Eu acho que final de março, início de abril. E quanto tempo o senhor ficou lá? Fiquei primeiramente uma semana, depois fui demandado em outra situação já. Tá, mas e quando foi a detecção desse episódio? Foi na sua primeira viagem, segunda viagem? Belo Horizonte, quando o senhor voltou? Eu acho que foi no retorno da primeira viagem. Eu não sei exatamente, porque foram duas viagens similares, mas eu não sei precisar se foi. Eu acho que foi no retorno da primeira viagem. No retorno da primeira viagem? Eu acredito que sim. Então o dispositivo ficou um tempo sem que ninguém fizesse então a gravação, é isso? Se ninguém fizesse a coleta, vamos dizer assim. Mas isso ia para sua máquina, pelo menos? Esse material foi para a máquina e ficou na máquina ali, eu acho. Porque depois que eu recolhi daí o equipamento, depois de saber que foi retirado, que tinha sido... Tá, mas antes de retirado, o senhor falou que ele deixou de ser operacional antes disso. Antes da retirada? Eu não me lembro se eu observei se ele estava operacional. Esse caso do Alberto Seff era um caso relevante para investigação da Polícia Federal? Qual? Não sei, esse caso da Operação Lava Jato, ele tinha relevância lá para a Polícia Federal em 2014? Acho que no entendimento das autoridades, sim, né? Mas nós, o senhor não sabe se estava operacional, se não estava operacional, se estava gravando, se não estava gravando? Eu não recordo, é mais uma questão da época mesmo, que eu não recordo de detalhes. Eu não me recordo de detalhes por causa da questão de... É que o senhor disse para mim que o senhor ficou 24 horas, 48 horas, o senhor fazia esse recolhimento do áudio e o senhor repassava à polícia, certo? Sim. E o advogado do senhor Youssef disse aqui que o dispositivo ficou 7 dias depois de descoberto, antes de ser comunicado à justiça e, portanto, descoberto pela polícia que o dispositivo tinha sido descoberto. Então eu quero saber por que nesses 7 dias, 10 dias, isso não foi percebido pela Polícia Federal. Eu acredito que foi quando eu estava em viagem, né? O dispositivo continuou funcionando, mas eu fui em viagem, né? E ninguém mais recolhia esse material? Não, o material ficou ali. E também não era para recolher mais? Não era para recolher mais, né? Eu não entendi aqui. Depois que houve essa descoberta do material pela senhor Alberto Youssef, foi feita uma sindicância e essa primeira sindicância faz referência a um parecer técnico do senhor, é isso? Alguma coisa assim? Sim, tem um memorando que o DPF Moscardi solicitou que fosse... Solicitou o senhor? Sim. Isso foi em 2014 ainda? 2014. E o que o senhor colocou nesse memorando? Eu coloquei porque ele pediu para falar que tipo de equipamento era aquele, né? Eu falei que se trata de um equipamento nosso, do patrimônio do departamento, que foi encaminhado pela diretoria de inteligência para uso em situações diversas, né, de monitoramento ambiental. E daí ele solicitou que a gente colocasse esse aqui é um equipamento que já estava instalado, né? Ele solicitou ao senhor? Isso, ele solicitou que fosse colocado que é um equipamento que já estava instalado lá, né? Uhum. E estava ou não estava? Não estava instalado. E por que o senhor atendeu a solicitação dele? Nós estávamos num momento difícil ali na superintendência, uma situação de coação, e a gente não tinha alternativa de dizer o contrário, até por conta do que aconteceu com a nossa situação com o delegado Fanton, desencadeou algo assim totalmente desproporcional por parte da administração, né? O delegado Fanton, eu não entendi, como assim? Assim, né, mais recentemente, uma outra situação que a gente estava investigando, algumas convicções do delegado Fanton ele questionou, né, a forma que estava sendo conduzida, e daí
o que eu quero dizer é que na época a gente estava numa situação similar a essa. Se você falasse o contrário, fosse contra a administração, teria uma retaliação muito forte por parte da... Mas o senhor sofreu alguma ameaça ou coisa parecida? A gente sentiu meio coagido, né, a ter que seguir aquela linha da... E por que o senhor, para se garantir, não extraiu os áudios desse que estavam na sua máquina? Já que o senhor sofreu essa pressão lá em 2014, já que o senhor foi obrigado, segundo o senhor diz aqui, a mentir no seu parecer, por que o senhor não fez nenhuma cópia? Eu não sabia que tinha cópia, eu fiquei sabendo depois, quando eu fui fazer a limpa. O senhor não sabia que tinha cópia na sua máquina? Não sabia que tinha cópia, porque a máquina foi trocada, a minha máquina. Naquele período, deu um problema no meu computador e foi trocado o computador. E esse computador novo, que eu fiquei sabendo que tinha esse material, já agora, quando aconteceu, o fato que eu vi que ele, acho que estava no servidor do núcleo de inteligência, aquele material, e logando com essa nova máquina, esse material veio para a minha máquina. Tipo o desktop, né? Ele quando foi trocada a sua máquina? Foi trocada acho que um pouco depois que ela começou a apresentar problema na época. Quando foi isso? Foi acho que em maio, talvez maio, junho do ano passado. E desde então o senhor não foi atrás para fazer uma cópia do áudio, nem nada disso? Não, porque para todos os efeitos os áudios já tinham sido apagados quando o delegado Igor mandou apagar, né? Mas ele não foi apagado, ele estava no servidor do núcleo de inteligência. E quando o senhor não me respondeu, o senhor sofreu alguma ameaça lá em 2014? A gente estava numa situação difícil para tomar uma medida contrária à administração. Eu não entendo isso. O senhor sofreu alguma ameaça ou não? Eles colocaram a gente na parede para dizer que... Como colocaram na parede? De que forma? Porque ele chegou, o delegado Moscardi falou, tem que colocar que já existia esse equipamento, tal, algo nesse sentido. E o senhor discordou disso? Eu questionei, mas ele insistia que tinha que ser daquela maneira. E por que o senhor não procurou o Ministério Público naquela época, ou a Justiça? Eu não tinha a segurança na época para... E o que mudou de 2014 para 2015? 2015 foi em função da situação toda que aconteceu no departamento e a confiança que a gente gerou com o delegado Fanton. Que depois de um ano a gente teve essa confiança com o delegado Fanton para levar o conhecimento de que havia essa... E própria questão da sindicância, que a gente não sabia o resultado, como que ela foi tocada. Né? Essa sindicância foi concluída em agosto de 2014? Foi concluída, eu não sei quando foi concluída exatamente. Saiu no jornal e tudo? O senhor ficou sabendo dela quando? O resultado dela eu não me preocupei em saber, o resultado da sindicância. Mas eu fiquei sabendo, assim, o teor do resultado, agora já esse ano, por conta das diligências que estavam sendo feitas juntamente com o delegado Fanton, né? Em 2014 o senhor não ficou sabendo do resultado dessa diligência, dizendo que era uma escuta que não era operacional? Que não era operacional, acho que tinha sido instalada do Fernandinho Beiramar ou coisa parecida? Eu não me lembro de ter tomado conhecimento disso. Foi solicitado ao senhor que fizesse um memorando mentindo sobre aquele fato com todos os rumores dos jornais, e o senhor não ficou sabendo em 2014 o resultado disso? Eu não me preocupei com isso porque nós estávamos num momento de atividade muito intenso no núcleo, né? Eu acabei que não me preocupei muito com essa questão. O senhor só veio a saber disso então em 2015? Em 2015 eu tive acesso ao resultado efetivamente da sindicância, né? O documento, né? E até então o senhor não sabia, então? Eu não tive essa preocupação de... O senhor teve acesso a algum conteúdo de áudio dessa escuta? Acesso no sentido de ouvi-lo? Isso. Não. O senhor guardou algum dispositivo com áudios dessa escuta? Não tem esse dispositivo. O que tem está nessa máquina que eu pedi a perícia, né? O que seria nessa máquina. O senhor gravou em algum pendrive esses áudios ou em algum outro dispositivo externo esses áudios? Somente em pendrive era encaminhado para
a delegada Érica ou o Márcio. Mas o senhor ficou com algum desses pendrives? Não, de hipótese alguma. O senhor conseguiu posse de algum desses pendrives em algum momento? Não, eu não peguei, porque era baixado na máquina, eu pegava e usava novamente para pegar mais material e levar para... Mas e o senhor não ficou com nenhum desses pendrives? Não, comigo não. São pendrives do núcleo de inteligência ali mesmo. O senhor chegou a entregar algum pendrive nessa nova sindicância, para a corregedoria? Foi solicitado para eu separar todo o meu material de mídia que eu tinha na minha mesa, que veio por conta do e-mail que eu mandei para Brasília, né, dizendo que havia necessidade, uma vez que eu localizei dentro da minha máquina algumas características de que existe ali dentro material relativo àquela escuta. Nessa ocasião foi solicitado, acho que da COGER, através de uma mensagem, que todo material de mídia que eu tivesse na minha mesa fosse apreendido. Inclusive, aí foi essa máquina que foi a que eu indiquei, né? E acho que alguns pendrives, alguma coisa ali, mas coisa assim do dia a dia, não esses pendrives E o senhor entregou, então não entregou nenhum pendrive com afirmação de que eles teriam conteúdo dessas gravações? À corregedoria ou à sindicância? Não, porque se perder esse pendrive a gente usava para outras situações também, né? E nesse momento que o senhor mandou o e-mail, disse que estava na sua máquina, não lhe ocorreu de fazer alguma cópia de segurança? Eu não tive vamos dizer assim, eu até pensei, tentei fazê-lo, né? Mas eu não consegui com a minha máquina porque, na verdade, naquele momento, a partir daquele momento, como eu já tinha sido colocado para fora do núcleo, eu estava ali apenas para fazer a limpeza do meu material, recolher as coisas pessoais e limpar os computadores, tirar as coisas pessoais das máquinas. Eu temia que algum colega entendesse que eu estava retirando material do setor. Então, para evitar isso, que eu fiz. O que eu fiz foi, após terminar a sindicância, eu peguei o relatório e encaminhei para a corregedora por e-mail, e falando que tinha uma ressalva do Dr. Moro, que antes de qualquer coisa, que fosse encaminhado para ele, dar uma olhada, e para o controle externo do Ministério Público Federal. Eu acho que o controle externo ela fez até por ela mesma, para dar mais legitimidade. Isso antes da corregedoria decidir por arquivamento ou instalação de uma outra coisa? Foi exatamente isso. Eu acho que ela encaminhou antes de qualquer tipo de avaliação da própria corregedoria. Eu tenho quase certeza, você tem que dar uma questão que logo em seguida que houve, acho que a manifestação do MPF e do Dr. Moro. O Dr. Moro, eu lembro só que teve uma manifestação por e-mail, que eu recebi esse e-mail dele, encaminhado, acho que pela corregedora mesmo. Que ele teve acesso à sindicância, ele se manifestava... Ele falou que, salvo engano, ele disse que acreditava que aquilo era o suficiente, que não tinha surgido provas, além daquilo que estava nos autos, que poderia ter sido colocado o áudio para a captação do IUCF, né? Que tinha a captação lá dentro, tinha. Só que pelo que ficou configurado na sindicância, isso tinha sido colocado em outro momento. Entendi.